Fala, fala galera, olha só, nesta nossa videoaula aqui, nós daremos continuidade com a resolução da prova de física do concurso militar da EAR, da Escola de Especialistas de Aeronáutica, tá? Essa prova aqui é referente à prova do curso de formação de sargentos para o ingresso no primeiro semestre de 2021. E nesta nossa videoaula, nós estaremos resolvendo a questão de número 74, de acordo com a prova de código 33. Eu sempre vou me basear na prova de código 33. Outra informação importante é que eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas lá no meu site em formato PDF, caso vocês queiram baixá-los, tá? Então, se vocês quiserem baixar essa prova com gabarito, tá lá no meu site, eu vou deixar o link aqui na descrição. É só vocês clicarem nesse link, vai cair numa página onde vocês conseguem baixar essa prova já com gabarito, tá? Vamos dar uma olhada nessa questão aqui que vai ter a temática de ondulatória, olha só. Um jovem preenche totalmente um recipiente retangular de vidro com fatias de pão de forma e sobre essas coloca uma camada homogênea de queijo ralado com a intenção de derretê-lo em um forno de micro-ondas. Como o recipiente caberia justo no interior do forno de micro-ondas, ele retirou o prato giratório, pois ele não teria como girar, e colocou o recipiente diretamente no fundo do forno e o ligou, tá? Após o tempo normal para o derretimento do queijo, o forno é desligado e aberto. O jovem percebeu que a cobertura de queijo apresentava um padrão retangular de pontos em que o queijo derreteu e entre esses pontos o queijo não derreteu. Entre os pontos que o queijo derreteu, ele percebeu que a distância era sempre de 6 centímetros, conforme a figura, tá? Então nós temos essa figura aqui, que representa um recipiente retangular. Esse recipiente retangular foi colocado dentro do forno de micro-ondas, de tal forma que ele não girava, ele ficava parado, fixo, dentro do forno de micro-ondas. Aqui dentro desse recipiente, nós vamos ter as fatias de pão e em cima dessas fatias, uma camada homogênea de queijo ralado. Nesses pontos aqui, são os pontos nos quais o queijo ralado derreteu, tá? Fora desses pontos, não houve derretimento do queijo. E a distância entre esses pontos, né, é de 6 centímetros. Beleza? Percebido ali, nessa distância percebida pelo jovem, tá? Supondo isso ser o efeito do fenômeno da formação de ondas estacionárias entre as paredes do forno e que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar seja de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, o jovem calculou a frequência utilizada no gerador de micro-ondas desse forno. Assinale a alternativa que apresenta corretamente esse valor. Então, a informação importante a ser anotada é a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas geradas pelo forno de micro-ondas, que é de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Eu chamei de V, tá? Eu coloquei aqui C porque normalmente C é a velocidade da luz no vácuo, né? A velocidade de propagação da luz no vácuo, que tem justamente esse valor, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, lembrando a vocês que luz é uma onda eletromagnética, tá? Então, essa vai ser a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas dentro do forno de micro-ondas. Galera, olha só, como que a gente percebe, né, a formação desse fenômeno de ondas estacionárias? Pessoal, ondas estacionárias, elas ocorrem quando duas ondas idênticas se interferem uma com a outra, tá? Então, essas duas ondas vão se propagar na mesma direção e elas vão se interferir uma com a outra, tá? Então, eu coloquei aqui esse fenômeno, né? A gente dá para analisar em cima desse esquema aqui o fenômeno da formação de ondas estacionárias, tá? Vão ser vibrações dadas no mesmo plano, né? Na mesma direção, de tal forma que essas duas ondas que são iguais vão interferir-se uma com a outra. Aqui eu coloquei duas ondas, uma de cor verde e outra de cor azul, e tanto faz de onde elas vêm, de tal forma que uma vai vir de um lado e a outra vai vir do outro lado, tá? E aí, dá para fazer uma bela revisão sobre ondulatória e análise das ondas estacionárias,
que é o seguinte, pessoal. Já dá para analisar aqui de cara a amplitude dessas ondas azul e verde. Nós percebemos aqui que essas ondas têm pontos muito importantes e muito famosos, né? Por exemplo, se eu pensar só na onda azul, eu teria aqui esses pontos aqui em cima, tá? Esses pontos aqui em cima, que nós vamos chamar de cristas, tá? Então aqui eu tenho as cristas da onda azul. Da mesma forma aqui eu tenho as cristas da onda verde, tá? Lá embaixo eu vou ter os mesmos pontos, né, digamos assim, só que nós vamos chamá-los de vales, tá? Então aqui eu vou ter os vales da onda verde, tá? E eu vou ter os vales da onda azul, tá? E aí se eu pego a distância dessa linha tracejada até as cristas ou até os vales, eu tenho a nossa amplitude, tá? Então eu posso perceber a amplitude dessas duas ondas aqui em cima, tá? A distância entre essa linha até as cristas ou a distância dessa linha até os vales, tá? E por que eu já comecei pensando na amplitude? Porque nós temos ali uma relação entre energia e amplitude, tá? Olha só, coloquei aqui embaixo uma observação 1, que é a seguinte: quanto maior for a amplitude da onda, maior será a energia transportada por essa onda. Galera, isso é muito importante, principalmente para este problema, tá? Este problema, olha só, percebam uma coisa, o fato desse padrão existir, nós temos aqui um determinado padrão, pontos específicos aonde o queijo derreteu. Por que isso aconteceu? Porque o prato retangular ficou parado dentro do micro-ondas. O prato ficou fixo, tá? E esses pontos aonde o queijo derreteu vão representar os pontos de maior energia dessas ondas eletromagnéticas. Vou repetir, galera. Os pontos aonde esse queijo derreteu são os pontos de maior valor de energia das ondas eletromagnéticas geradas pelo micro-ondas, tá? Então, eu preciso perceber isso, tá? E qual é a função, né? Se nós pensarmos, Lucas, qual é a função daquele prato giratório? A função do prato é fazer com que esses pontos de maior energia atinjam a maior quantidade de pontos na comida, tá? Quando você gira, né? Porque percebam, quando o prato fica fixo, os pontos também ficam fixos, né? Principalmente os pontos de derretimento do queijo. Agora, quando você gira esse prato, você acaba distribuindo esses pontos de maior energia na comida, tá ok? E aí você consegue, de maneira uniforme, esquentar aquela comida igualmente em todos os pontos, porque aquele prato girou e ali esses pontos vão conseguir atingir a maior parte, a maior quantidade de comida possível, tá? Então, esse padrão aqui que nós encontramos, né, é uma consequência do prato ter ficado fixo. Então, quanto maior for a amplitude, né, quanto maior for a amplitude da onda, maior será a energia transportada por ela. Então, a gente pode tirar a conclusão de que esses pontos de derretimento do queijo são justamente os pontos ou das cristas ou dos vales, tá? Eu escolhi, tá, os pontos das cristas. Esses pontos de cor preta representam os pontos aonde o queijo derreteu, tá? Representam os pontos aonde o queijo derreteu. Por que, Lucas? Porque aqui são os pontos de maior energia transportada por essas ondas eletromagnéticas. Beleza, galera? Então, se nós pensarmos, por exemplo, neste ponto aqui, neste ponto o queijo não derreteu, tá? Neste ponto o queijo não derreteu. Aqui também não, tá? Aqui também não, por exemplo. Então, aqui nestes pontos são os pontos de derretimento do queijo, justamente pelo fato de nós termos ali maior energia transportada,
tá? Ainda fazendo uma revisão sobre ondas, principalmente da análise de ondas estacionárias, galera, esses pontos aqui são pontos muito importantes que nós vamos chamar de nós, tá? Nós vamos chamar esses pontos aqui de nós. Esses pontos de cristas e vales, vou repetir, esses pontos de cristas e vales vão ser chamados de ventres, tá? Então, aqui eu tenho os nós e aqui eu tenho os ventres dessas ondas azul e verde. E por que isso é importante? Porque nós vamos dizer o seguinte, nos nós podemos traçar linhas nodais, tá? Nos nós passam linhas que nós chamamos de linhas nodais, beleza? Aonde passam as linhas nodais, nós dizemos que há uma interferência destrutiva, ok? Então tá tudo conectado. Nos nós passam linhas nodais e nas linhas nodais nós temos interferência destrutiva, tá? Então essas linhas vermelhas são as linhas nodais onde tem essas interferências destrutivas. De outra forma, nos ventres vão passar o que nós chamamos de linhas ventrais, tá? Percebam aqui, nos ventres passando linhas ventrais de cor vermelha. Nestas linhas ventrais, nós vamos dizer que existem ali, né, que existem interferências construtivas. Então, nos nós passam linhas nodais que têm interferências destrutivas. Nos ventres passam linhas ventrais que têm interferência construtiva, tá? E aí outra coisa que nós podemos perceber aqui também é o nosso famoso lambda, tá? Aqui nós temos uma letra grega que é o lambda, que é o que nós vamos chamar de comprimento de onda, tá? Como essas ondas são iguais, né? Eu montei um esquema aqui com ondas iguais. Essas ondas vão ter o mesmo comprimento de onda. Então, o comprimento de onda da onda azul tem o mesmo tamanho do comprimento de onda da onda verde. Nós podemos perceber o comprimento de onda aqui de várias formas, tá? Nós podemos perceber daqui até aqui. Percebam, por exemplo, que aqui, olha, eu tenho uma onda completa de cor verde e eu também tenho uma onda completa de cor azul. Eu posso perceber o comprimento de onda também aqui, por exemplo, tá? Aqui eu tenho uma onda completa de cor verde e uma onda completa de cor azul. Ou ainda, eu posso perceber o comprimento de onda, né, o lambda, como sendo a distância entre dois vales ou duas cristas da mesma onda. Então, não se confundam. Olha aqui, ó, pensem na onda verde. Se eu pegar a distância entre duas cristas, eu tenho comprimento de onda, tá? Se eu pensar na onda azul, se eu pensar aqui na distância entre dois vales da onda azul, eu tenho comprimento de onda, tá? Eu posso perceber aqui também. A distância entre duas cristas da onda verde é o comprimento de onda. A distância entre dois vales da onda azul é o comprimento de onda. Eu posso perceber aqui também, por exemplo, existem inúmeras maneiras de fazer isso. A distância entre duas cristas da onda verde é o comprimento de onda. A distância entre dois vales da onda azul é o comprimento de onda. Então, olha que interessante, né? Se esses pontos pretos são os pontos de maior energia e são justamente os pontos onde o queijo derreteu, e quando eu olho lá para o esquema, a distância entre esses pontos é de 6 centímetros, a distância entre um ponto e outro é de 6 centímetros, então eu acabo tirando a conclusão de que o lambda é 12 centímetros. O comprimento de onda dessas ondas azul e verde vale 12 centímetros. 6 centímetros aqui e 6 centímetros aqui. Tá ok? Vocês devem estar se perguntando, Lucas, eu posso pensar da seguinte forma. A distância, essa distância aqui, né, entre dois pontos que derreteu, né, onde o queijo foi derretido, é metade do comprimento de onda. Sim,
você está coberto de razão, tá? Então, a distância entre esses dois pontos consecutivos, onde o queijo derreteu, tem 6 centímetros de comprimento e é metade do comprimento de onda. É lambda sobre 2. Então, esse valor aqui que o problema acaba te dando é metade do comprimento de onda. Tá? É lambda sobre 2. Então, nós tiramos a conclusão de que o nosso lambda, o comprimento de onda dessas ondas, tem 12 centímetros. Tá? Eu vou pegar esse 12 centímetros e passar para metro. Quando eu transformo 12 centímetros para metro, eu tenho que dividir por 100. E dividir por 100 é multiplicar por 10 elevado a menos 2. Então, 12 centímetros é igual a 12 vezes 10 a menos 2 metros. Tá? Agora eu posso pensar na nossa famosíssima equação fundamental da onda. Tá? A equação fundamental da onda que vai dizer o seguinte: a famosa equação V é igual a lambda F. A velocidade de propagação de uma onda pode ser calculada através do produto do seu comprimento de onda pela sua frequência, tá? E aqui, galera, eu transformei para metro porque essa velocidade aqui está em metros por segundo, tá? Então eu tenho que lidar aqui com a mesma unidade para grandeza comprimento. Percebam aqui que a velocidade de propagação de uma onda é diretamente proporcional ao comprimento de onda e é diretamente proporcional à sua frequência. Como o problema quer que nós calculemos a frequência dessas ondas, eu vou isolar a frequência e quando eu isolar a frequência, eu pego o lambda, coloco para o lado esquerdo da equação dividindo, então a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Percebam que a frequência é diretamente proporcional à velocidade de propagação da onda e é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Tá? Agora eu substituo os valores. Qual é a velocidade de propagação? 3 vezes 10 é oitava, tá? Qual é o comprimento de onda que nós encontramos? 12 vezes 10 a menos 2 metros. E aí, quando eu dividir 3 por 12, eu vou encontrar 0,25, tá? E aqui eu tenho divisão de potências de mesma base. Eu repito o numerador, diminuindo o expoente, né? Eu diminuo os expoentes, 8 menos menos 2, e 8 menos menos 2 é 10 elevado a 10, tá? Então, eu repito a base, subtrai os expoentes, então vai ficar 0,25, que é 3 dividido por 12, vezes 10 a 10, que é 10 oitava dividido por 10 a menos 2, e a unidade de frequência, né? A unidade de frequência no Sistema Internacional de Unidades é o Hertz, tá? Esse H maiúsculo e o Z é o Hertz, que pode ser entendido também como segundo elevado a menos 1, tá? Então, esse foi o valor da frequência que nós encontramos para o comprimento, para essa onda, tá? A frequência dessas duas ondas geradas pelo micro-ondas, tá? E aí, só que o problema não te dá dessa forma a resposta, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pensar no que é 1 giga, tá? Galera, 1 giga é a mesma coisa do que 10 elevado a nona, tá? 1 giga é a mesma coisa do que 1 bilhão, tá? Então, se você ouvir por aí 1 gigabytes, isso significa 1 bilhão de bytes, tá? Então, 1 giga é um submúltiplo, tá? 1 giga é 10 a nona, que é 1 bilhão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa vírgula, vou andar uma casa para a direita, e aí se eu ando uma casa para a direita com essa vírgula, eu perco uma unidade aqui na minha base 10, tá? Então, 0,25 vezes 10 a 10 Hz é a mesma coisa do que 2,5 vezes 10 a nona Hz. Ora, 10 a nona é 1 giga. Então, 2,5 vezes 10 a nona Hz é a mesma coisa do que 2,5 gigahertz, tá? Giga é 1 bilhão, é 10 a nona, é um submúltiplo, tá? E aí, a resposta correta do nosso problema é a letra C de casa. A frequência encontrada pelo jovem foi de 2,5 gigahertz. Beleza, galera? Fica aí com essa resolução para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês. Se você acha que esse vídeo ajudou vocês, se vocês acham que esse vídeo poderia ajudar outras pessoas, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês para que outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo.
se você gostou dessa videoaula, só se você gostou, qual é o seu pagamento que você poderia me dar por essa videoaula? É o seu like. Se você está me assistindo no YouTube, deixa o seu like. Se você está assistindo no Instagram, deixa o seu like também. Eu sempre posto os meus vídeos no YouTube e no Instagram. Se você está me assistindo no YouTube, vou deixar uma playlist aqui em cima, um card com uma playlist com todas as questões de física dessa prova resolvidas para que vocês possam ter acesso às resoluções das outras questões também. Se vocês estão me assistindo no Instagram, vá lá na minha série de vídeo, procurem pela série chamada ARCFS 1/2021, que vocês vão encontrar também as resoluções das outras questões para que vocês possam vê-las. Tá? Agora eu vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê na próxima certamente. Valeu!